De que modo a minha abordagem ajuda a compreender e conduzir meu trabalho com as crianças? Você entende que nós vivemos uma vida simbólica, que o que nós, como seres humanos, criamos, né? Tudo isso veio de um elemento interno, né? E que isso traz uma representação para nós muito mais profunda, muito mais essencial da alma, né? Que psique é a alma, que tem também esses conteúdos milenares, por exemplo, a mitologia, as artes, o processo criativo como um todo. Tudo isso é visto como energia interior, assim como os instintos. Então é muito legal. Só para você entender a diferença, é mais ou menos assim. Todos nós aqui do Brasil, a gente sabe o que significa a cruz de Cristo, certo? Isso. Se você só vê um palito em cima do outro palito, vamos dizer que você não é da nossa cultura. Veio assim um alienígena, tá? Então, veio o alienígena, viu aquele palito em cima de um palito. O que é esse palito em cima de um palito para ele? Nada além de um palito em cima de um palito. Aí você conta pro alienígena que esse palito tem uma história milenar da nossa humanidade, que representa o sacrifício de Jesus Cristo, e você explica o que é isso. Então, o alienígena começa a reconhecer que aquilo é um signo, que tem uma história, mas ele não sente dentro dele. Ele só conhece a história, entendeu? Assim como a gente lê nos livros, a gente só lê o livro, então a gente não está vivendo. Então vamos dizer que esse alienígena consegue voltar no passado, sentir tudo aquilo que aconteceu, sentir o que ficou, sentir o que muitas pessoas sentem quando nós estamos falando do sacrifício de Jesus, da história de Jesus e dos ensinamentos de Jesus, né? De sentir Deus. Então, quando você sente isso, isso se chama símbolo. É uma coisa que a gente não consegue explicar tudo em palavra, né? Então, o símbolo, ele traz muito mais que palavras, muito mais que explicações. Ele traz toda uma história, mas principalmente traz uma carga fortíssima afetiva. Mesmo que a gente negue que existe uma carga afetiva ali, ela está ali, né? Principalmente quando nós fazemos uma obra e ela aparece né, ali dentro, porque ela está dizendo alguma coisa desse símbolo para você. Então, entendeu? É uma carga afetiva, extremamente afetiva, que o símbolo traz para nós. E é uma comunicação do inconsciente, e sendo uma comunicação do seu inconsciente, e acontece no inconsciente de muitas pessoas. Então, por isso que se chama inconsciente coletivo, porque está no nosso inconsciente coletivo, está em tudo que já aconteceu na humanidade, desde a pré-história. Acho muito importante dizer que Jung não escreveu nada de muito salutar sobre o atendimento infantil, tá? Não, ele não falou. Atendimento infantil, 2 pontos. Como é o atendimento infantil? Não, ele não falou. Então principalmente, ele deu noções sobre o desenvolvimento, o que ele escreveu? Ele escreveu sobre o desenvolvimento da consciência. Lindo. Essa é a obra do Jung. Desenvolvimento da consciência é o que eu já expliquei para vocês. Ela é pequenininha, ela vai reconhecendo aspectos do nosso self e ela vai crescendo e vai se individualizando, que é o processo de individuação. Tornar-se, que significa em síntese, tornar-se você mesmo. E esse processo dura a vida inteira, caso você esteja no processo. Porque pode ser que você seja a vida inteira um não você, só uma repetição do seu pai, da sua mãe ou da cultura. Então isso não é você, isso é um não você. O que me ajuda? Pais me procuram e escolas me procuram, principalmente porque eu não sou comportamental.
O que significa isso? Que eu odeio comportamental? Não, gente, comportamental é uma abordagem maravilhosa, resolutiva, prática, acho maravilhoso. Não sei fazer, mas o que acontece? Quando você vai atender uma criança, o que a minha abordagem ajuda? A entender como está, né? Vamos falar de novo de 50-50. Vamos dizer que a questão que a criança está trazendo, 50% é reflexo dos pais. Principalmente crianças pequenas, estou pensando em crianças de 3 anos, porque eu começo a atender crianças com 3 anos. Então, 50% é reflexo da relação dos pais, não é só de um, nem só de outro. Existe uma relação, que é o terceiro elemento, que reflete-se na criança. Mas tem 50% da criança. Então, é nisso que a minha abordagem ajuda a entender, né? Ajuda a orientar os pais daquilo que é condizente a eles, daquilo que eles conseguem absorver, porque os pais, se eles fazem errado, eles estão fazendo errado tentando fazer o certo, ou seja, estão fazendo as cegas. E nós ajudamos eles pouco a pouco, porque a consciência do adulto ela é muito mais rígida do que a consciência da criança. Então, da criança você vai conversando com ela e ela vai... E o adulto, quando você vai conversando, ele vai falando... Entendeu? A diferença é a consciência do adulto, ela se retrai. Então, esse é um dos desafios da profissão. Conseguir criar um diálogo com os pais em que eles não sintam que você está dizendo para eles que eles não estão fazendo certo. Porque se você disser isso para eles, eles nunca mais vão voltar. É simples. Então, essa maneira acusatória de ver os pais é uma contratransferência, né? E isso é uma das coisas. Por isso que todos nós precisamos fazer supervisão. É assim que a gente cura a nossa contratransferência. E, claro, faz grupos de estudos, faz outras formações, faz a sua análise pessoal, porque se tem uma contratransferência, é porque você está agindo de uma forma pessoal sua, né? O seu complexo está atuando dentro dessa relação terapêutica. E é aí que você faz a sua análise, porque a supervisão fala: querida, você está competindo com a mãe do paciente. E daí, na sua análise pessoal, você vai trabalhar a sua competição com a sua própria mãe, porque isso está vindo refletido dessa forma. Então, é por isso que a gente faz supervisão e análise. Então, esse é um dos principais dilemas: como criar uma relação de confiança com os pais, um diálogo em que eles confiem em você e que você não entre como amante, você não entre como carrasca, você não entre como uma educadora carrasca, uma punidora, uma acusadora. Eu tô falando no feminino porque eu sou mulher. Então, tô falando nesse sentido, assim, que os nossos elementos internos vão sendo trabalhados à medida que nós vamos realizando a nossa profissão. A gente nunca tá pronto, Paula? Nunca tá pronto. No processo como eu falei, a vida inteira. Mas como criar segurança, que também é um outro desafio. A segurança principalmente vem quando você acredita na prática. O que é acreditar na prática? Que é a triologia que vocês aprendem aí na teoria, e realmente, se você aplicar na prática, você vai ser um psicólogo clínico grau top. Qual que é o tripé de ser um psicólogo clínico? Análise pessoal, supervisão e prática. Análise pessoal, supervisão e prática. É isso. Esse é o tripé e é verdade na vida real. Porque se você só faz a prática, eu preciso muito praticar e tal, e tal, e tal. Não sei porque não tá dando certo, porque os pacientes não ficam. Já tô te explicando porque não vai ficar. Porque você não está fazendo a sua análise pessoal e você está fazendo contra-transferência. Porque você não está fazendo a supervisão e não está entendendo da onde está surgindo a contra-transferência. Então, fazer esses 3 é um tripé de segurança. Eu demorei também para fazer o tripé,
né? Por resistência. A maioria das vezes a gente fala que é por dinheiro, mas é mentira. É por resistência. Dinheiro é uma forma de colocar uma resistência. Então a gente gasta dinheiro com um monte de coisa, mas não quer deixar de comprar esse monte de coisa, que são essenciais para nós, para fazer a nossa supervisão. Só que daí o nosso trabalho clínico fica prejudicado, inclusive não tem demanda. Esse é um desafio. Então, se você não tem demanda, não é porque você é uma péssima pessoa, né? Significa que você precisa realmente entrar de corpo e alma nessa essência de ser um psicólogo clínico, né? Aí sim, a demanda vai começar a vir.